Olá meninos, tudo bem? Foi solicitado para a gente revisar com vocês o cálculo da dose do anestésico local e do vasoconstrictor. Então nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre essa forma de calcular e aproveitei o vídeo para também falar um pouquinho sobre as características de cada solução mais utilizada na odontologia. Vamos lá? Primeira coisa, como calcular a dose do anestésico local e do vasoconstrictor para o seu paciente? Eu vou dividir essa conta em duas etapas. A primeira etapa nós vamos falar exclusivamente do anestésico local. No segundo momento nós vamos falar sobre o vasoconstrictor. E no final é só unir as duas contas. Lembrando sempre que nós temos que fazer as duas contas, porque pode ser limitado o anestésico ou o vasoconstrictor. Então, para fazer o cálculo anestésico, nós precisamos de 3 informações. 2 você já tem disponível para vocês. A primeira é qual anestésico você vai utilizar. Essa informação ela contém na caixinha do seu anestésico que você vai comprar. Então eu posso usar articaína, mepivacaína, lidocaína, bupivacaína, qualquer anestésico. Então dentro dessa caixinha eu preciso olhar primeiro qual anestésico, qual a concentração, se ele é 2, 3, 4 ou 0,5%, verificar se ele tem vasoconstrictor ou não. Quando ele tem vasoconstrictor, qual que é o vasoconstrictor e principalmente a sua concentração. Por exemplo, adrenalina de 1 para 100 mil. Nessa primeira etapa, como a gente vai falar exclusivamente dos anestésicos, nós não vamos falar sobre o vasoconstrictor. Segunda coisa que você precisa saber para fazer o cálculo, nada mais é do que o peso do seu paciente. Essa informação você tem disponível no prontuário. E geralmente quando o paciente não sabe, você pode pesar. Na nossa clínica nós temos a balança disponível lá na recepção. E a terceira informação que você precisa saber, essa não tem jeito. Essa eu preciso do seu sistema nervoso central. Essa eu preciso que você entenda o que é. É o que a gente chama de dose teto e dose máxima recomendada. A dose máxima recomendada, também conhecida como DMR, é a dose recomendada por quilo de peso. A dose teto é o limite máximo que aquele paciente pode suportar. Um exemplo muito clássico é da lidocaína. A lidocaína ela é 7 mg por quilo. Então a dose recomendada por quilo é 7 mg. Se o meu paciente pesar 10 kg, eu vou dar para ele 7 vezes 10, 70 mg. A dose teto é aquela limite. A lidocaína eu não posso exceder 500 mg. Então, no nosso exemplo, se o meu paciente agora pesar 100 kg, 7 vezes 100, 700. Passou da dose teto, que seria 500 mg. Então, eu não uso a dose teto. Eu não uso a dose máxima, desculpa. Eu vou usar a dose teto. Então, essas doses estão presentes nessa pequena tabela do livro do Malamed. Nessa tabela, eu tenho a dose por quilo de cada um dos anestésicos e a dose teto. Então a gente vai olhar na segunda coluna, onde eu tenho dose máxima por quilo e aqui no final a dose teto. Então, como eu falei, da lidocaína é 7 mg por quilo e máximo de 500 mg por dia. O da articaína é a mesma coisa da lidocaína, também 7 mg por quilo e como não tenho recomendação ou não tenho citação, nós adotamos, tanto no Brasil como no exterior, a mesma dose teto da lidocaína. Então, na prova de vocês ou na pergunta, você vai usar como dose teto da articaína também 500 mg. Então, não tem como errar. Articaína e lidocaína, 7 mg por quilo, a dose máxima recomendada, e a dose teto seria 500 mg. A mepivacaína, ela tem a dose máxima recomendada de 6,6 e a dose teto de 400. A prilocaína, ela tem a dose de 8 mg por quilo e a dose teto de 600. E a bupivacaína ela tem a dose de 2 mg por quilo e no máximo 90. Se você tentar, a bupivacaína ela é muito concentrada, ela é só 0,5%. Consequentemente, ela tem uma dose menor, porque ela tem uma ação de até 12 horas. Por isso que ela é apenas 2 mg por quilo e a dose máxima 90. Essa tabelinha, eu não preciso tirar foto ou printar esse slide. Basta você ler esse QR Code que você vai ter disponível essa tabelinha no seu celular, no seu computador, aonde você quer, porque você pode sempre estar tirando essas dúvidas durante o seu atendimento do paciente na clínica. Mas isso, a priori, eu preciso lembrar. Com o tempo, vocês vão conseguir decorar e aprender essas tabelas. Então, a articaína e lidocaína 7,500, a mepivacaína 6,6 e 400, a prilocaína 8,600 e a bupivacaína 2,90 mg. Professor, então vamos lá para o cálculo anestésico. Primeira coisa então, que eu vou ter que olhar, escolher o meu anestésico local. Vamos supor que eu escolho o mais utilizado, que é a lidocaína. Quando eu falo lidocaína a 2%, lembrando que o nosso anestésico pode ser meio, 2, 3 ou 4%.
Quando eu falo 2%, eu transformo isso em fórmula matemática. Significa que eu tenho 2 sobre 100. 2 o quê? Eu tenho 2 gramas do sal anestésico sobre 100 ml da minha solução. Só que não tem como eu fazer a conta gramas por ml, tem que ser miligramas por ml, ou teria que ser gramas por litro. Como a gente sempre faz a conta em miligramas na tabela do Mala Média miligramas, a gente converte. 2 gramas é a mesma coisa do que 2.000 miligramas. Então eu tenho 2.000 miligramas por 100 ml. Se eu cortar os dois zeros, quer dizer que eu tenho 20 miligramas por 1 ml. Então cada ml de uma solução de 2%, eu tenho 20 miligramas de sal anestésico, que seria lidocaína. Vamos supor que o meu sal fosse 3%. Eu teria 3 gramas sobre 100 ml, convertendo 3.000 miligramas por 100 ml. Corto, teria 30 miligramas por ml. E assim com 4% é 5.000%. Só que o nosso tubete anestésico, ele tem 1,8 ml. Se eu quero a minha conta em ml, eu paro aqui. Então aqui eu já tenho ml, eu sei que cada ml eu tenho 20 miligramas. Se eu posso dar para o meu paciente, por exemplo, 100 miligramas, eu daria para ele 5 ml. Estaria resolvido a minha atividade. Mas como a maioria das situações a gente pede também por tubete, eu tenho que converter. Cada tubete anestésico ele tem 1,8 ml. Então eu multiplico. Se 1 ml eu tenho 20 miligramas, quantos ml, 1,8 ml eu vou ter quantas miligramas? É só multiplicar 20 por 1,8. Quando eu multiplico 20 por 1,8, quer dizer que eu tenho 36 miligramas por tubete. Então se eu pego um tubete a 2%, eu tenho 36 miligramas. Quando vocês fizerem a conta de 3, 4%, vocês vão achar. Quando eu tenho um tubete de 3%, eu tenho 54 miligramas. Quando eu tenho um tubete de 4%, eu tenho 72 miligramas. Então agora ficou fácil. Na lidocaína que a gente pegou, como referência, eu tenho a dose por quilo recomendada é 7 miligramas. E a dose máxima seria 500 miligramas, a dose teto. Vamos fazer uma pequena atividade. Paciente de 26 anos, saudável, homem, 50 quilos. Então, meu paciente é saudável, quer dizer que ele é asa 1, não preocupa com vasoconstritor. Nós estamos falando somente de anestésico. Só que ele tem 50 quilos. O anestésico a ser usado é lidocaína. Eu acabei de ver que lidocaína 2%, eu tenho 20 miligramas por ml e 36 miligramas por tubete. Agora eu multiplico. Lidocaína não é 7 miligramas por quilo? Então eu pego 7 vezes 50. 7 vezes 50 vai dar uma dose de 350 miligramas. Quer dizer que pelo peso corporal do meu paciente, eu só posso dar para ele naquele dia administrar 350 miligramas. Primeira pergunta, excedeu a dose teto? Não, a dose teto nossa não seria 500 miligramas? Então eu não me preocupo com a dose teto. O que eu faço agora? Se eu quero saber quantos tubetes que eu vou tomar, eu coloco um tubete, eu tenho 36 miligramas, como a gente mencionou aqui. Quantos tubetes eu vou ter 350? Ou simplesmente divido 350 por 36, onde eu vou achar aproximadamente 9 tubetes. Professor, e se eu quiser a conta por ml? Eu faço o contrário. 1 ml eu tenho 20 miligramas. Quantos ml eu vou ter 350 miligramas? Faço também a minha divisão. 20 por 350 por 20. Eu vou achar a minha resposta. Outra situação, e se eu usasse agora 4%? 4% a gente viu que não tem 72 miligramas por tubete. Qual que é a diferença? De novo, 7 vezes 50, 350. Agora eu divido 350 não mais por 36, eu divido por 72. Por quê? Porque agora a minha lidocaína é a 4% e não mais a 2%. Fazendo a divisão vai dar aproximadamente 4 tubetes. Então se eu pegar aqui é quase o dobro, a lidocaína 2%, eu poderia usar quase o dobro da lidocaína 4%. Eu mudei a concentração, consequentemente eu diminui a possibilidade de usar anestésico. Outro exemplo, paciente 40 anos, saudável, agora ele pesa 90 quilos. Novamente, lidocaína agora a 4%. 4%, 72 miligramas por tubete. Agora eu pego 7 miligramas por quilo vezes 90. 7 vezes 9 vai dar 630. 630 miligramas. Primeira pergunta, excedeu a dose teto? Excedeu. Então eu não posso fazer a conta com 630. A minha conta vai ser com 500. Só para vocês terem uma ideia, se eu fizer com 630, vai dar 9 tubetes. E a conta correta que é por 500 dá 7 tubetes. Uma diferença de aproximadamente 2 tubetes que pode ser letal para o seu paciente. Você pode matar o seu paciente.
Então, nesse caso, excedeu a dose teto, eu uso a dose máxima recomendada. Eu não posso passar da dose teto, que seria 500 miligramas. Eu não uso a dose máxima recomendada. Vasoconstrictores. Agora eu preciso entender do vasoconstrictores. Os vasoconstrictores, ele vem diluído para nós lá dentro do tubete. Quando eu compro uma solução de 1 para 100 mil, quer dizer que eu diluí ela 100 mil partes. Só para a gente ter uma ideia, o que acontece? Eu tenho a solução pura, 1 para 1000. O que seria isso? 1000 miligramas da droga diluído em 1000 ml, ou seja, 1 para 1. É a mesma coisa eu comprar aquele suquinho de pó, como a gente mencionou no início do semestre, e diluir ele. Ele faz 1 litro, eu coloco 1 litro de água. Então eu tenho a solução pura, 1 para 1. Só que essa solução é tóxica, eu não posso utilizar ela. Eu utilizo quando tem paciente com parada cardiovascular ou crise alérgica. Então eles diluíram, criaram a solução de 1 para 10 mil. Pegaram 1 ml de 1 para 1000 e adicionaram mais 9 partes. 1 mais 9, 10. Diluído 10 vezes. Quer dizer que agora eu tenho 1000 miligramas da droga diluído em 10 mil ml. Se eu faço a conversão, eu tenho 0,1 miligramas por ml. Ainda é tóxica para nós. Criar então a solução de 1 para 100 mil, que equivale a 1000 miligramas da droga diluído em 100 mil ml. Quer dizer que eu tenho 1 para 0,01 miligramas. Então, se eu pegar 1 ml da 1 para 100 mil, eu tenho 0,01 miligramas de adrenalina, no caso, a droga que a gente está utilizando, ou noradrenalina. Lembrando que no meu tubete, eu não tenho 1 ml, eu tenho 1,8. Então, se eu converto, se eu faço essa multiplicação, quer dizer que no meu tubete, eu vou ter 0,018. Então, eu tenho aqui, ó, 1 para 100 mil significa 1 grama diluído em 100 mil ml. Quando eu converto, eu tenho 1000 miligramas diluído em 100 mil ml. Se eu faço a divisão, eu tenho 0,01 miligramas por ml. Multiplico por 1,8, que é o que eu tenho no meu tubete, eu vou ter 0,018 miligramas. Quer dizer que se eu pegar 1 ml da solução de 1 para 100 mil, eu tenho 0,01 miligramas de adrenalina. Se eu pegar um tubete, que significa 1,8 ml, eu tenho 0,018 miligramas por tubete. Então essa seria a nossa conta. Quando eu falo de vasoconstrictor, eu não lembro mais de peso, eu lembro de classificação do ASA do meu paciente. Quando a gente fala de ASA 1 e ASA 2, eu posso estar até 0,2 miligramas de adrenalina. Quando eu falo em ASA 4 ou ASA 3, eu posso dar 0,4 miligramas por consulta, que equivale a mais ou menos 2 tubetes. Então 0,2 ASA 1 e ASA 2, 0,04 ASA 3 e ASA 4. Quando eu falo da noradrenalina, pacientes normal 0,034 e para pacientes que têm cardiopatia 0,014 miligramas, que seria a dose recomendada. Aqui novamente aquela tabelinha que eu mencionei para vocês, essa aqui a gente precisa saber de cor sorteada, reprisando, né? Articaína e lidocaína 7 miligramas e 500, a mepvacaína 6,6 e 400, a pilocaína 8 e 600 e a BUP 2 e 90 miligramas. Vamos falar um pouquinho das características de cada um desses anestésicos locais. Lidocaína é o anestésico mais utilizado, é a droga mais empregada, a droga mais segura, que tem menor risco de alergia. Ela tem um início de ação rápido, em torno de 2 a 3 minutos, então quer dizer que eu demoro 2 a 3 minutos para iniciar o seu efeito. A duração dela é intermediária, sem vasoconstrictor muito pouco, de 5 a 10 minutos, com vaso intermediário de 1 hora, 40 minutos a 1 hora de anestesia pulpar, podendo até 3 horas de anestesia de tecido mole. Mas geralmente 2 horas e meia, 2 horas e 40 já está passando anestesia no tecido mole. Ela é metabolizada tanto no fígado quanto excretada pelos rins. A meia-vida plasmática dela é em torno de mais ou menos 90 minutos, quer dizer que ela demora 1 hora e meia para ser metabolizada e eliminado a metade. A sua toxicidade, geralmente ela promove no sistema nervoso central estimulação e seguida de depressão. Anestésico local no sistema nervoso central, depressão. Anestésico local no cardiovascular, depressão. O vasoconstrictor que vai provocar a estimulação. Por isso que a gente tem essa situação. Dose máxima recomendada 7 mg por quilo, dose teto 500 mg. O outro anestésico que a gente pode encontrar também é a mepvacaína. A mepvacaína ela tem uma potência anestésica similar à lidocaína, então ela tem uma potência muito boa. Ela é muito utilizada sem vaso. Por que sem vaso? Porque ela produz uma anestesia semelhante à lidocaína com vaso. Ela tem uma injeção também rápida, em torno de 1 minuto e meio a 2, semelhante à lidocaína. Porém, quando eu uso ela na sua forma pura, a 3%, ela não faz vasodilatação tão intensa quanto a lidocaína.
por isso que ela tem um tempo de duração em torno ou semelhante à lidocaína 2% com vaso. Se eu utilizo ela com vaso, eu potencializo esse efeito e eu posso ter uma melhora no seu tempo de duração, que seria em torno mais ou menos de 2 horas a 2 horas e meia em tecido mole, e de 1 hora e pouquinho em tecido duro. Ela é metabolizada hepática, ou seja, no fígado, e é eliminada pelos rins. Meia-vida plasmática em torno de 2 horas, por isso que ela demora mais a ser eliminada do que a lidocaína. Toxicidade também semelhante à lidocaína, ela estimula e depois deprime o sistema nervoso central. Dose máxima recomendada 6,6, dose teto 400 mg. O outro anestésico que a gente pode ter é a prilocaína. A prilocaína ela tem uma potência similar à lidocaína. O início de ação é um pouquinho mais demorado, em torno de 2 a 4 minutos. Ela tem uma ação vasodilatadora também semelhante à mepivacaína e à lidocaína, porém eu não uso ela na sua forma pura. Geralmente eu utilizo ela associada à prilocaína com filipressina. A filipressina ela pode provocar contrações uterinas, como a gente viu anteriormente, certo? E a prilocaína, como ela é metabolizada tanto no fígado quanto nos pulmões, ela pode produzir o acúmulo da ortotoluidina, que nada mais é provocar a metanoglobinemia. Ela induz aqueles metabólicos, podendo levar a metanoglobinemia. Então, pacientes que têm alterações anêmicas, como anemia megaloplástica, eu não posso usar a prilocaína, porque ela pode determinar metanoglobinemia. A excreção dela também é renal, meia-vida plasmática em torno de 90 minutos, igual a lidocaína, e a toxicidade também semelhante à lidocaína. Estimulação e depressão do sistema nervoso central. Dose máxima recomendada 8 mg por quilo e a dose teto 600 mg. A articaína. A articaína, muita gente fala que ela tem uma potência muito maior que a lidocaína. Não é potência. Ela tem um início de ação semelhante, 1,5 minuto a 2. A potência dela é um pouco maior porque ela é mais lipossolúvel. Então, se eu comparar a articaína com a lidocaína, quer dizer que ela vai penetrar mais profundamente do que a lidocaína, porque ela é mais lipossolúvel, ela penetra mais fácil do que a lidocaína. Mas se eu comparar a potência de ação, quando as duas têm efeito, é praticamente semelhante. A articaína ela é metabolizada no fígado e também no plasma. Então, meu paciente que tem insuficiência hepática, é melhor escolher a articaína, porque ela também é metabolizada no plasma e não vai sobrecarregar o fígado. Excretada nos rins, ela tem uma meia-vida plasmática menor, 30 minutos. Em algumas situações ela pode ter o efeito ou a metabolização mais rápida. Toxicidade também semelhante à lidocaína. Dose máxima recomendada igualmente à lidocaína, 7 mg por quilo, e dose teto 500 mg. O último anestésico que a gente vai estudar é a bupivacaína. A bupivacaína é um anestésico de longa duração, tanto é que seu início de efeito é em torno de 6 a 10 minutos, e ela tem uma potência 4 vezes maior que a lidocaína. Quer dizer que ela tem uma potência maior, então a duração dela vai ser muito maior. Ela dura em torno mais ou menos de 3 horas em tecido duro e até 12 horas em tecido mole. Por isso que ela é considerado um anestésico de longa duração. Também metabolizado no fígado, a sua meia-vida plasmática é em torno de 3 horas, por isso que eu posso ter intoxicação e por isso que a sua concentração é baixa, apenas 0,5%. Dose máxima recomendada 2 mg por quilo e a dose teto 90 mg. Pessoal, se ficou alguma dúvida em relação ao cálculo anestésico, eu vou criar um fórum lá no AVA para a gente poder discutir. Se não, bom estudo para todos e eu estou disponível para qualquer dúvida.